Ele deveria simplesmente passar direto, mas o labrador mudou de repente e avançou contra a mala. Um segundo depois, um grito no terminal fez todos congelarem. O que encontraram dentro virou todo o aeroporto de cabeça para baixo. Inscreva-se no canal e escreva de onde você está assistindo a este vídeo. O Aeroporto Internacional de San Javier, no coração árido do Arizona, acordava todos os dias com a mesma tempestade de sons, passos, vozes e anúncios que se misturavam em um murmúrio contínuo, como se o próprio prédio respirasse. Milhares de pessoas atravessavam seus corredores a cada hora, carregando histórias diferentes, esperanças, medos, despedidas e reencontros. As luzes refletiam nos pisos polidos, criando a impressão de que todos caminhavam sobre um rio de vidro em movimento. Para quem observasse de longe, tudo parecia seguir um ritmo natural, repetitivo, previsível. Mas para quem trabalhava ali diariamente, havia uma consciência silenciosa de que por trás da rotina se escondiam segredos, descobertas e, às vezes, tragédias disfarçadas de normalidade. Emily Carter caminhava ao lado de seu parceiro, o labrador negro chamado Ranger. O cão, com seu porte musculoso e olhos atentos, parecia enxergar o mundo não pela visão, mas por algum sentido muito mais profundo. As pessoas sorriam ao vê-lo, crianças apontavam para ele com entusiasmo, e muitos adultos não resistiam a passar a mão em sua cabeça. Ele aceitava tudo com calma, abanando o rabo com simpatia, mas sem jamais perder o foco. Sob a aparência doce, havia uma precisão quase científica, treinada durante anos, moldada em centenas de operações. Ranger conseguia distinguir o cheiro do medo em meio ao aroma de café, perfumes e combustível de avião. Ele sabia quando algo estava errado muito antes de qualquer ser humano perceber. Emily confiava nele mais do que em qualquer equipamento. A parceria deles era quase telepática. Um pequeno movimento da orelha, um passo mais lento, uma respiração mais tensa. Tudo tinha significado. Tudo era um sinal que ela sabia interpretar com naturalidade. Ela vestia o uniforme impecável, ajustava a coleira de Ranger e iniciava mais um dia que, em teoria, deveria ser igual aos outros. A rotina nunca era leve, mas acostumar-se com ela era a única forma de permanecer lúcida naquele mundo de constante pressa e desatenção. A ronda daquela manhã começou no setor de voos domésticos, considerado um dos mais tranquilos. Passageiros se moviam com a expressão típica de quem acordou cedo demais, carregando malas de mão, mochilas e casacos. Pais tentavam acalmar crianças inquietas, enquanto viajantes experientes passavam apressados, focados em seus horários. Emily seguia o percurso habitual, já decorado após tantos anos. Ranger avançava ao seu lado com um andar firme e disciplinado. Nada indicava que aquele seria um dia diferente. Nada, até que o labrador parou de repente. O corpo dele enrijeceu como se tivesse sentido um choque elétrico. A cauda, sempre em movimento, ficou imóvel. A pelagem ao longo da coluna se arrepiou lenta e visivelmente. Emily imediatamente sentiu o estômago se contrair. Reconhecia aquela postura. Não era o comportamento usual de alerta. Era algo mais profundo, quase instintivo. Ranger inclinou a cabeça para a direita, focando em um único ponto em meio ao mar de malas, bancos e passageiros. Debaixo de um dos assentos, discretamente encostada no suporte metálico, havia uma bolsa esportiva escura. Uma bolsa comum, de um tipo que milhares de pessoas carregavam todos os dias. Mas Ranger a encarava como se ela tivesse um brilho próprio, um contorno invisível que só ele podia sentir. Ele avançou alguns passos, emitindo um rosnado baixo, gutural, que fez Emily prender a respiração. Não era assim que ele reagia à suspeita de explosivos, nem de narcóticos. Era algo diferente, mais urgente, mais visceral. Os colegas de Emily se aproximaram, sugerindo que provavelmente alguém havia esquecido a bagagem. Mas ela não desviou o olhar de Ranger. Ele não se enganava. Algo, ou alguém, estava naquela bolsa, e a própria energia do cão parecia tremer ao redor dela. Emily pediu que isolassem a área com calma, sem alarmar os passageiros.
A sensação de que uma verdade terrível estava prestes a ser revelada apertava os pulmões dela. Ela se aproximou da bolsa devagar, sentindo o coração bater tão forte que parecia ecoar no próprio ouvido. Ranger permaneceu imóvel ao seu lado, os olhos fixos no zíper. Por um momento, Emily achou que havia ouvido algo. Um som tênue, frágil. Prendeu a respiração para escutar melhor. E então veio novamente, quase como um sussurro atravessando toda a confusão do terminal. Um mama fraco, mais parecido com um sopro do que com uma palavra. O sangue de Emily gelou. Ela tocou o zíper com mãos trêmulas, abriu-o lentamente, e a imagem dentro da bolsa fez o mundo ao redor desaparecer. Encolhido como alguém tentando desaparecer dentro do próprio corpo, havia um menino de cerca de 3 anos. A pele pálida, os olhos semicerrados, a respiração curta como se estivesse há muito tempo sem ar suficiente. Emily o retirou com extremo cuidado, tentando não assustá-lo. Perguntou seu nome em voz suave, e ele respondeu, quase inaudível. Evan. Naquele instante, a certidão da polícia veio à mente dela. Evan estava desaparecido havia 2 semanas. Todo o país procurava por ele. Agora ele estava ali, frágil, escondido dentro de uma bolsa que poderia ter passado despercebida se não fosse por Ranger. Emily sinalizou para chamar a equipe médica, enquanto tentava acalmá-lo. Ranger aproximou o focinho, cheirando o ar ao redor do menino, fazendo um som baixo, quase reconfortante. Quando os paramédicos chegaram, Emily voltou sua atenção para a bolsa. Algo ainda a inquietava. Revistou os bolsos e encontrou um pequeno dispositivo preso no forro interno. Um GPS minúsculo, quase imperceptível. Ela analisou o aparelho e percebeu que o sinal não estava configurado para rastreamento familiar ou policial. Ele enviava coordenadas para servidores anônimos, sem identificação. Não era um acessório improvisado. Era parte de um sistema. A partir desse momento, a dimensão da situação se ampliou de forma assustadora. Não era apenas o caso de uma criança perdida. Era um componente de algo maior, de uma engrenagem invisível que operava por baixo da rotina do aeroporto. A descoberta de Evan não era o fim de um mistério. Era o início de uma revelação muito mais profunda. As autoridades federais foram acionadas rapidamente. Analistas conectaram o sinal do GPS aos sistemas internos do aeroporto. Algo nos registros chamava a atenção. Um trajeto incomum que levava não ao terminal principal, mas a uma área técnica raramente usada por funcionários comuns. Emily acompanhou a equipe enquanto desciam por corredores estreitos, onde a decoração moderna do aeroporto desaparecia, dando lugar a concreto bruto, cabos expostos e tubulações enferrujadas. Ranger caminhava à frente, farejando atentamente, como se seguisse um rastro quase invisível. No final do túnel, encontraram indícios de atividade clandestina. Um telefone descartável, ainda com bateria, uma peça de uniforme de limpeza que parecia nova demais para ser real, um cartão de acesso magnético com resíduos químicos sugerindo manipulação profissional. Tudo apontava para o uso sistemático da infraestrutura interna do aeroporto para fins ilícitos. Alguém, ou um grupo, conhecia cada canto daquele edifício e usava a rotina frenética dos passageiros como cortina. Emily sentiu um peso crescer dentro de si. A descoberta de Evan era apenas a superfície de algo muito mais sombrio. Ranger, ao seu lado, mantinha-se alerta, como se entendesse que o que encontraram naquele túnel seria a primeira de muitas verdades difíceis. O caso já não era sobre um menino desaparecido, era sobre uma rede, uma sombra que se movia pelos corredores do país sem ser vista. E Emily soube naquele instante que sua vida e a de Ranger estavam prestes a mudar para sempre, pois a busca por respostas os levaria a lugares que ela jamais imaginou explorar. A descoberta de Evan transformou por completo o ambiente dentro do aeroporto. Emily ainda conseguia sentir o peso daquele pequeno corpo frágil em seus braços, e a imagem dos olhos semicerrados do menino não saía de sua mente. Ranger, sempre atento, permanecia próximo a ela, como se também estivesse processando a gravidade do que haviam encontrado. A equipe médica já havia conduzido o menino para o hospital mais próximo, e o terminal, embora voltasse lentamente ao seu ritmo habitual,
deixava no ar uma tensão quase imperceptível, como se todos instintivamente percebessem que algo sério havia acontecido. Mas o verdadeiro impacto daquela descoberta só começou a se revelar quando os federais analisaram o GPS encontrado na bolsa. Dentro da sala improvisada para a investigação, monitores piscavam com mapas, códigos e sinais que os analistas tentavam decifrar. A pequena luz que piscava no GPS havia começado a se mover antes de ser retirada da bolsa, sugerindo que o dispositivo estava em constante transmissão. Quando os técnicos rastrearam o destino das informações, encontraram algo perturbador. Os dados seguiam para servidores mascarados, sem identificação de origem ou propriedade. A camada de criptografia era complexa, profissional, indicando que não se tratava de um crime isolado cometido por amadores. Emily observava os rostos preocupados dos analistas, enquanto Ranger, deitado ao lado dela, mantinha os olhos abertos, atento aos menores sons. A investigação levou à análise de movimentações internas do aeroporto. Foi aí que perceberam uma sequência de permissões de acesso incomuns em áreas restritas, coincidindo com o horário estimado em que Evan poderia ter sido colocado na bolsa e transportado até o terminal. As rotas não seguiam caminhos lógicos para funcionários comuns e, em vez disso, traçavam um percurso sinuoso por zonas técnicas raramente visitadas. Quando uniram esses dados ao conteúdo encontrado no túnel, o uniforme forjado, o cartão magnético alterado, o telefone descartável, ficou claro que alguém usava a infraestrutura interna do aeroporto como um mecanismo silencioso e eficaz para mover crianças, sem chamar atenção. Emily acompanhou a equipe federal até Tucson, quando as investigações apontaram para uma pequena empresa de viagens chamada SunQuest Travel. A fachada da agência era acolhedora, com cartazes coloridos exibindo imagens de praias paradisíacas, famílias sorridentes e promoções para destinos populares. No entanto, havia algo estranho na forma como a empresa organizava seus registros de viagens. As listas mostravam padrões repetitivos: crianças viajando com supostos parentes, cujas identidades não coincidiam, itinerários com múltiplas conexões em cidades cuja importância turística não justificava tais rotas, compras de passagens feitas em horários incomuns. Os agentes perceberam que ali havia uma combinação de pistas, e cada uma delas parecia levar à mesma conclusão inquietante. Ao vasculhar documentos internos da SunQuest Travel, com um mandado autorizado, a equipe encontrou indícios ainda mais perturbadores. Transações financeiras realizadas por intermediários desconhecidos, reservas feitas por meio de contas digitais, associadas a servidores remotos, rotas de viagem que coincidiam com desaparecimentos registrados em bancos de dados nacionais. Era impossível negar. Aquela agência era um ponto-chave de uma rede clandestina destinada ao transporte de crianças. Emily sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao perceber essa ligação, enquanto Ranger, ao seu lado, farejava o ambiente como se os odores das salas e corredores carregassem fragmentos da verdade que todos buscavam. Foi então que surgiu um nome que apareceu repetidas vezes, embora de forma indireta: Dr. Stephen Aldridge. Inicialmente parecia apenas mais uma pista insignificante, perdida entre dezenas de dados coletados. Mas conforme os analistas aprofundavam sua busca, o nome ressurgia em registros financeiros, em e-mails cifrados, em contratos de empresas interligadas de maneira suspeita. Aldridge era um historiador renomado, professor aposentado de uma universidade respeitada. Nada em sua vida pública sugeria envolvimento em atividades criminosas. No entanto, quanto mais se investigava, mais claro ficava que ele não apenas tinha conhecimento da rede, mas era o cérebro por trás dela. Emily sentiu a gravidade da descoberta se intensificar. O envolvimento de alguém tão instruído indicava um nível de organização que ela jamais havia enfrentado. Aldridge possuía conhecimento profundo em criptografia antiga e moderna, e isso explicava os sistemas complexos usados pela rede para transmitir informações sem deixar rastros. Cada fragmento decifrado pelas equipes federais revelava uma estrutura cuidadosamente planejada, como se Aldridge tivesse estudado por anos a melhor forma de esconder seu tráfico humano
por trás de um véu tecnológico e intelectual. As semanas seguintes foram marcadas por viagens constantes. Emily e Ranger tornaram-se parte oficial da Operação Night Trace, um esforço nacional para rastrear, identificar e desmontar toda a rede. Viajaram para diferentes estados, visitando aeroportos, analisando depósitos de bagagem, interrogando suspeitos e coletando informações. Ranger era indispensável. Seu faro conseguia detectar conexões invisíveis, traços de odores que uniam diferentes locais e pessoas. Em cidades como Dallas, Denver, Atlanta e Portland, ele identificava bagagens ou objetos relacionados à rede, confirmando que o esquema se espalhava pelo país inteiro, como uma teia gigante escondida sob o movimento constante dos aeroportos. A cada descoberta, Emily sentia o peso psicológico da missão aumentar. Havia noites em que ela mal conseguia dormir, pensando nas crianças que ainda não haviam sido encontradas. O rosto de Evan sempre surgia em sua memória, lembrando-a de que por trás de cada pista havia uma vida em risco. Ranger, por sua vez, parecia compreender essa carga emocional, permanecendo sempre perto dela, oferecendo sua presença silenciosa e constante. Às vezes, quando Emily sentava-se esgotada em um banco de aeroporto, ele colocava a cabeça sobre o joelho dela, como se dissesse que continuariam, juntos, até o fim. Foi durante uma análise de dados em um centro operacional em Washington que a equipe encontrou a pista decisiva. Um arquivo cifrado mencionava uma entrega, programada para as próximas 24 horas. O nome da criança envolvida era Harper, uma menina de 4 anos desaparecida em Nashville semanas antes. O local da operação seria um dos maiores aeroportos do país, e pela primeira vez eles tinham a chance de intervir antes que a criança fosse transportada para outro destino desconhecido. Emily sentiu o coração acelerar ao ler o relatório. A lembrança de Evan e do momento em que o encontrara dentro da bolsa apertou-lhe a garganta. Não podia permitir que Harper enfrentasse o mesmo destino. Ranger ergueu a cabeça ao ouvir a mudança no tom da voz dela, quando discutia os detalhes com a equipe. Parecia compreender que estavam prestes a enfrentar um dos momentos mais críticos daquela operação. Quando a equipe se reuniu no aeroporto designado, o clima era de máxima tensão. Agentes se espalharam por terminais, áreas técnicas, corredores de funcionários e entre os fluxos de passageiros. Havia mapas, planilhas, comunicadores e instruções sincronizadas. Cada pessoa tinha um papel definido, e o menor erro poderia comprometer a missão. Emily e Ranger seriam o ponto móvel da operação, encarregados de seguir o rastro invisível que apenas o cão poderia detectar. Enquanto caminhavam pelo terminal, com um murmúrio distante de vozes e o som metálico das rodas de malas ecoando ao redor, Emily sentiu o mesmo frio na espinha que tivera ao abrir a bolsa de Evan. O destino de Harper dependia de sua capacidade de interpretar cada olhar, cada movimento e, sobretudo, cada reação de Ranger. O labrador caminhava adiante, atento, farejando o ar de forma meticulosa, como se seguisse fios imperceptíveis que se cruzavam entre os milhares de odores ao redor. E à medida que ele acelerava o passo e as narinas se agitavam com mais intensidade, Emily sabia que estavam prestes a entrar em um território onde mistério e perigo se entrelaçavam novamente, levando-os para a próxima grande descoberta da operação que mudaria tudo. A movimentação no amplo aeroporto parecia ainda mais intensa naquele dia, como se o fluxo de pessoas escondesse camadas invisíveis de urgência e tensão. Emily sentia o peso crescente da responsabilidade ao caminhar entre os grupos de passageiros, todos seguindo suas rotinas, completamente alheios ao que estava prestes a acontecer ali. A missão de resgatar Harper, uma criança que ainda poderia ser salva antes de desaparecer para sempre na rede clandestina, pulsava como uma única verdade dentro dela. Ranger avançava ao seu lado, em estado de alerta absoluto, farejando o ar com precisão quase científica, como se estivesse decodificando sinais que só ele era capaz de perceber. A lembrança de Evan, tão frágil e silencioso dentro da bolsa, permanecia viva na memória de Emily, reforçando sua determinação. Os agentes da Operação Night Trace já estavam posicionados em pontos estratégicos do aeroporto. Alguns se misturavam aos passageiros, fingindo ser turistas comuns.
Outros ocupavam posições elevadas, observando o movimento com binóculos discretos. Havia equipes infiltradas nas áreas de bagagem, nas salas técnicas e nos corredores restritos que normalmente apenas funcionários utilizavam. A coordenação era impecável e cada profissional sabia exatamente o momento de agir. Apesar disso, todos dependiam de uma peça fundamental: Ranger. Somente ele poderia seguir o rastro, detectar nuances e conduzi-los ao ponto exato onde Harper estaria. A vida da menina dependia inteiramente da capacidade dele de interpretar odores escondidos em meio à multidão. Emily segurou firme a guia do labrador e inspirou profundamente, tentando controlar a ansiedade crescente. Podia sentir que Ranger estava captando algo, embora ainda não soubesse exatamente o que. Ele interrompia o passo ocasionalmente, cheirava o ar e continuava com mais precisão, como se estivesse costurando fragmentos de pistas invisíveis. Seus movimentos eram guiados por um instinto profissional, herdado de anos de trabalho, mas também por algo mais profundo: a capacidade de perceber o medo humano impregnado em objetos e ambientes. O avanço de Ranger finalmente se tornou mais firme, mais determinado. Ele mudou abruptamente a direção e seguiu para uma área menos movimentada, onde apenas funcionários transitavam. Emily avisou pela comunicação interna, e a central autorizou sua entrada naquela zona restrita. O corredor era estreito, iluminado por lâmpadas fluorescentes que estalavam levemente no teto, criando uma atmosfera quase opressiva. Ranger caminhava sem hesitar, como se tivesse certeza absoluta de que estava seguindo o caminho correto. Emily sentia seu coração acelerar em sintonia com o trote decidido do cão. Eles avançaram por alguns metros e, ao virar uma esquina, Ranger parou tão repentinamente que Emily quase avançou sobre ele. Seus olhos estavam fixos em um homem de colete amarelo, típico de funcionários do aeroporto. O homem estava ajoelhado ao lado de um pequeno carrinho, tentando fechar uma mala rosa brilhante. A cor vibrante da mala destoava do ambiente, e Emily entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Ranger latiu com força, um som grave e poderoso que ecoou pelo corredor e fez o homem erguer a cabeça num gesto brusco. Ele parecia surpreso, mas havia também um brilho de pânico em seus olhos, o tipo de medo que surge quando alguém é pego fazendo algo que sabe ser terrível. Emily ergueu a mão num gesto autoritário e ordenou que o homem se afastasse da mala. Quando ele hesitou, 2 agentes que estavam próximos chegaram rapidamente, bloquearam a saída do corredor e se posicionaram com firmeza, tornando impossível qualquer tentativa de fuga. O suspeito começou a balbuciar justificativas, alegando estar apenas seguindo ordens, mas suas palavras se dissolviam em incoerências cada vez mais evidentes. Ao ser encostado contra a parede e algemado, Emily se aproximou da mala, com a respiração presa no peito. Ela abriu a mala com todo cuidado e encontrou Harper ali dentro. A menina estava pálida, os cabelos loiros grudados na testa pelo suor, e seus olhos mal se mantinham abertos. A sensação de impotência e alívio se misturou dentro de Emily ao ver aquele pequeno corpo frágil, dobrado de maneira desconfortável para caber dentro daquele espaço apertado. Ranger aproximou o focinho dela, cheirando o ar delicadamente, como se reconhecesse a pureza e a vulnerabilidade daquela vida. Harper, mesmo confusa e extremamente fraca, moveu levemente a cabeça em direção ao cão, buscando instintivamente conforto. Os paramédicos chegaram rapidamente e iniciaram os primeiros socorros. Emily permaneceu ao lado enquanto eles avaliavam os sinais vitais da menina, que apesar da fraqueza severa, ainda respirava e reagia ao toque. A equipe médica a colocou em uma maca e começou a encaminhá-la para a ambulância estacionada na área de serviço. Emily acompanhou com o olhar até que Harper desaparecesse no corredor. Ranger manteve-se firme ao seu lado, como se soubesse que o pior já havia passado para aquela criança. O interrogatório preliminar do homem que transportava a mala revelou uma série de informações cruciais. Embora ele tentasse ocultar sua participação, rapidamente ficou claro que ele era apenas um intermediário na cadeia. O celular dele continha mensagens cifradas com instruções detalhadas sobre como transportar a mala e quando abandoná-la. A análise rápida dos dados conduziu os agentes a uma conclusão assustadora, mas valiosa.
Aquela operação era um elo direto para o cérebro por trás de toda a rede. Com as evidências recolhidas no aeroporto, a equipe federal conseguiu identificar um movimento financeiro associado ao nome de Aldridge. O mapeamento digital levou a um endereço específico na Geórgia, a mansão do professor aposentado, um símbolo de riqueza, prestígio e suposta respeitabilidade. A equipe preparou um plano de intervenção com todos os protocolos necessários. Emily e Ranger foram incluídos na operação por terem sido peças essenciais em cada etapa da investigação, e porque o faro do labrador poderia ser decisivo na localização de áreas escondidas. A mansão era imponente, cercada por jardins amplos e bem cuidados. O portão de ferro se abriu com dificuldade quando os agentes se aproximaram, como se relutasse em permitir que a verdade fosse revelada. Na entrada, Aldridge aguardava, não com surpresa ou medo, mas com uma resignação fria e quase arrogante. Ele levantou as mãos sem resistência quando os agentes ordenaram sua rendição, como alguém que já sabia que aquele momento chegaria, mas não se importava mais. Emily o observou com desconforto. Era difícil compreender como uma figura tão aparentemente refinada poderia ser responsável por tanta dor. Enquanto Aldridge era levado pelos agentes para a viatura, Emily e Ranger iniciaram a varredura da mansão. Havia algo profundamente errado ali, embora cada sala estivesse impecavelmente arrumada, com estantes repletas de livros raros, obras de arte e móveis luxuosos. Era como se o lugar respirasse segredos. E Ranger sentiu isso. Ele caminhou em direção à biblioteca, farejando intensamente, e parou diante de uma estante repleta de volumes de capas rígidas e elegantes. Emily passou a mão sobre o mobiliário, buscando qualquer irregularidade, até perceber um discreto mecanismo que parecia deslocado. Ao acioná-lo, a estante deslizou lentamente, revelando uma sala oculta atrás dela. O espaço era frio, iluminado por fileiras de luzes brancas que refletiam nos equipamentos eletrônicos. Havia servidores por toda parte, máquinas potentes que pulsavam como um coração artificial, armazenando dados que nenhum ser humano deveria manter. Emily entrou com cautela, sentindo a respiração acelerar. Ranger a acompanhou, atento a qualquer movimento. Em um dos monitores, arquivos estavam organizados com precisão perturbadora. Cada pasta representava uma criança. Cada registro continha fotos, idade, localização e status dentro da rede. Era um mercado desumano, administrado com a frieza de um contador. A descoberta daquele centro clandestino desencadeou uma série de operações simultâneas em diversos estados. Endereços identificados nos arquivos foram invadidos por equipes locais, e dezenas de crianças foram resgatadas em questão de dias. Algumas estavam desaparecidas havia meses, outras anos. A notícia se espalhou rapidamente e provocou uma mobilização nacional, enquanto famílias aguardavam desesperadamente por qualquer informação sobre seus filhos. Durante as operações, Emily e Ranger permaneceram na linha de frente, ajudando no reconhecimento dos locais vinculados à rede. Ranger mostrava a mesma determinação que exibira desde o início, como se compreendesse que cada missão significava salvar vidas que ainda podiam ser reconstruídas. Quando a agitação começou a diminuir e as equipes se revezaram para finalizar os relatórios, Emily finalmente teve um momento para respirar, mas sabia que nada havia terminado. O impacto daquela operação continuaria ecoando por muito tempo. E enquanto observava Ranger descansar ao seu lado, com a respiração lenta e tranquila, ela sentiu que a luta deles era muito maior do que qualquer caso que já haviam enfrentado. Ainda havia crianças perdidas no mundo, ainda havia mistérios a serem desvendados, e enquanto Ranger estivesse com ela, continuariam a seguir cada pista, por mais silenciosa e frágil que fosse, até que nenhuma criança precisasse temer a escuridão novamente. Os dias que se seguiram ao colapso da rede clandestina foram marcados por uma mistura intensa de exaustão, alívio e um silêncio estranho que parecia envolver todos os envolvidos na operação. Emily sentia que, pela primeira vez em muito tempo, podia respirar com um pouco mais de calma. Ainda assim, o impacto emocional de tudo o que haviam vivido permanecia profundamente gravado nela. Ranger permanecia sempre ao seu lado, como fizera desde o primeiro momento,
mas havia algo diferente em seu comportamento. Embora continuasse atento, havia uma serenidade nova em seus olhos, como se soubesse que, de alguma maneira, sua missão estava finalmente encontrando um ponto de repouso. As famílias das crianças resgatadas começaram a visitar o centro temporário, organizado pela equipe federal. As salas estavam cheias de emoção, lágrimas, risos, abraços longamente adiados. Emily acompanhava alguns reencontros à distância, respeitando o espaço de cada família. Mas não era incomum que mães e pais se aproximassem dela com palavras de gratidão. Eles falavam não apenas do trabalho da equipe, mas também de Ranger, cujo nome já circulava entre os resgatados como um símbolo de coragem silenciosa. Emily agradecia com humildade, mas era Ranger quem recebia a maior parte do carinho. Ele parecia entender o significado de cada gesto, aproximando-se das crianças com suavidade, permitindo que elas se sentissem seguras novamente. Evan foi um dos primeiros a rever Ranger após o fim da operação. Quando o menino entrou na sala, caminhava com passos tímidos, olhando ao redor com incerteza. Mas ao avistar o labrador, seus olhos brilharam de maneira irreconhecível. Ele correu em direção ao animal, abraçando-o com uma força surpreendente para seu tamanho. Ranger permaneceu imóvel, aceitando o abraço como se estivesse recebendo o maior dos presentes. Emily observou a cena com um nó na garganta, consciente da profundidade daquele momento. Evan murmurou algumas palavras ao cão, que escutou atentamente, inclinando a cabeça de lado, como se reconhecesse a língua secreta das crianças traumatizadas. Harper também teve sua chance de reencontrar a dupla. Embora ainda estivesse em processo de recuperação física, seu estado emocional melhorara consideravelmente. Quando entrou para ver Ranger, trouxe consigo um pequeno desenho que havia feito no hospital. Um cachorro preto com um coração vermelho no peito. Ranger aproximou-se dela com delicadeza, e a menina, apesar da fragilidade, sorriu com uma autenticidade que tocou profundamente todos os presentes. Aqueles sorrisos eram a prova viva de que o trabalho de Emily e Ranger havia alcançado algo muito maior do que uma operação bem-sucedida. Era a reconstrução de vidas, uma por uma. Com o passar das semanas, o caso começou a ganhar notoriedade nacional. Programas de televisão, jornais e plataformas digitais narravam a história com detalhes emocionantes, descrevendo desde a descoberta de Evan até a queda de Aldridge e o resgate de dezenas de crianças. Mas dentro dessa narrativa, havia sempre a figura de Ranger, o cão que ouviu o que ninguém mais podia ouvir. A repercussão foi tão grande que organizações de defesa da infância e unidades de K9 começaram a pedir apoio público para expandir seus programas. Inspiradas por aquilo que Emily e Ranger tinham conseguido realizar, equipes de diferentes estados procuraram o governo para habilitar novos cães de busca especializados no rastreamento de crianças desaparecidas. Foi assim que nasceu a Silvertail Initiative, uma fundação criada para apoiar unidades K9 dedicadas a localizar menores desaparecidos em todo o país. A ideia era simples, mas poderosa: fornecer treinamento avançado, equipamentos e apoio às equipes que enfrentassem investigações semelhantes. Emily foi convidada para ajudar a estruturar o projeto, não como uma figura simbólica, mas como alguém que realmente conhecia a luta de perto. Embora não fosse uma mulher de exposição pública, ela aceitou participar por acreditar que aquele movimento poderia salvar vidas. Ranger, por sua vez, tornou-se o emblema da iniciativa, seu rosto estampado em campanhas e materiais educativos, sempre retratado com o olhar atento que o caracterizava. No entanto, a idade e os anos de serviço começaram a cobrar seu preço. Emily percebeu as mudanças primeiro nos pequenos detalhes. A forma como Ranger às vezes demorava um pouco mais para se levantar, o jeito como apoiava a pata traseira com cautela, a respiração mais pesada após longas caminhadas. Ao levá-lo ao veterinário, recebeu a notícia que temia. Ranger estava desenvolvendo problemas articulares típicos de cães de trabalho mais velhos. Não era grave naquele momento, mas os médicos deixaram claro que continuar em operações intensas colocaria em risco sua saúde e bem-estar. A decisão que Emily teve de tomar foi das mais difíceis de sua carreira. Ranger não era apenas seu parceiro de trabalho, mas seu companheiro mais fiel. Ainda assim,
Ela sabia que precisava pensar no bem-estar dele acima de qualquer missão. Comunicou oficialmente ao comando que Ranger se aposentaria do serviço ativo. A notícia se espalhou rapidamente entre os colegas e muitos sentiram um aperto no coração. Era difícil imaginar a equipe K9 sem a presença daquele labrador que havia se tornado uma lenda silenciosa. O aeroporto de San Javier decidiu organizar uma cerimônia de despedida para homenagear o cão. No dia marcado, o terminal estava excepcionalmente movimentado, mas o clima era diferente. Passageiros se aglomeravam ao redor da área reservada, curiosos para ver o herói de quem tanto tinham ouvido falar. Famílias de crianças resgatadas também compareceram, trazendo flores, cartas e pequenos presentes. Evan estava lá, segurando um brinquedo que queria entregar a Ranger. Um aviãozinho azul que simbolizava para ele a jornada que quase nunca tivera a chance de fazer. Harper, ainda em recuperação, estava no colo da mãe, segurando firme o desenho que fizera do cão. Quando Emily apareceu com Ranger ao seu lado, o murmúrio da multidão silenciou. O labrador caminhava com dignidade, mesmo com o passo um pouco mais lento. Ele parecia compreender a importância daquele momento, como se cada olhar, cada lágrima, cada sorriso lhe pertencessem de alguma maneira. Emily ajoelhou-se diante dele quando chegou ao centro da cerimônia e com mãos trêmulas removeu sua coleira de serviço, aquele símbolo que havia acompanhado o cão em todas as missões, todas as pistas, todos os resgates. Ranger encostou a cabeça na perna dela e Emily sentiu as lágrimas que tentara conter finalmente escaparem. Após a aposentadoria, Ranger passou a viver de forma tranquila com Emily. A casa dela era simples, mas acolhedora, e ele rapidamente se adaptou à nova rotina. Em vez de longas operações, havia passeios curtos ao pôr do sol, momentos de descanso na varanda e visitas frequentes das famílias que faziam parte daquela história. Evan vinha quase todas as semanas trazendo novos brinquedos, como se quisesse retribuir o presente da vida que Ranger lhe tinha dado. Outras crianças também apareciam, rindo, falando e mostrando como haviam recuperado, pouco a pouco, a alegria que um dia lhes fora tirada. Um ano depois, o aeroporto inaugurou uma estátua em homenagem ao labrador. A escultura de bronze retratava Ranger com uma pata apoiada sobre uma bolsa esportiva, uma referência direta ao dia em que tudo começara. A placa dizia simplesmente: "Em honra a K9 Ranger, o cão que ouviu o que outros não podiam." Passageiros e funcionários paravam diante da estátua, alguns deixando brinquedos ou flores, outros apenas tocando o metal frio com reverência. Certo dia, Emily passou por lá e viu um aviãozinho azul deixado aos pés da escultura. Reconheceu imediatamente que era de Evan e sorriu ao imaginar o menino crescendo com a convicção profunda de que a bondade, mesmo a mais silenciosa, tem força para mudar destinos. Nos anos que se seguiram, a história de Ranger foi contada e recontada por todo o país. Para alguns, era uma lição de coragem. Para outros, um lembrete da importância do trabalho das equipes de resgate. Mas, acima de tudo, era a história de um cão que, com seu faro aguçado e seu coração leal, ajudou a iluminar zonas de escuridão que muitos tinham medo de enfrentar. E para Emily, era a trajetória de um amigo verdadeiro, um parceiro cuja presença deixara marcas que jamais desapareceriam. Afinal, alguns heróis não precisam de voz para serem ouvidos. Basta que existam, silenciosos e atentos, para transformar o mundo ao seu redor. Se esta história tocou você, apoie o canal, inscreva-se para não perder os próximos vídeos, escreva nos comentários de onde você está assistindo e compartilhe este vídeo, talvez ele ajude alguém mais.